Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da nossa igreja. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Nesse momento, eu quero convidar você a abrir logo comigo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 25 em diante. Então, pegue sua Bíblia, Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Ó Senhor, lemos na tua palavra sobre esse amor tão grandioso do Senhor Jesus por nós. Ele que se sacrificou por nós, ele se entregou por nós, ele deu a vida por nós, ele sangrou por nós, ele recebeu a ira do Senhor por causa dos nossos pecados, para que pudéssemos estar unidos com ele, vivendo uma nova vida com ele. Nos abençoa, nos dá, Senhor Deus, graça para termos as nossas vidas a cada dia inteiramente seguras nas tuas mãos, possamos te louvar, te adorar como teu povo. Nos dá, Senhor Deus, que possamos retornar a estarmos juntos presencialmente, te adorando, como o Senhor intentou para nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor nesse momento com alguns cânticos. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, cada um de vocês. A gente vai cantar esses louvores e que, como no lado de vocês também, seja para a honra e glória do Senhor. Venho a ti, pois sei que só tu pode me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, se espero por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti, se espero por ti. Me rendo
por ti, eu espero por ti, se espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração vive por ti. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, por um dia ter nos escolhido, Senhor, para te servir. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor, onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor, onde o pecado abundou, hoje ela superou.
Ok, meus irmãos, graças a Deus, né? Vamos nesse momento dar alguns avisos antes de ir para a palavra do Senhor. Os avisos básicos de sempre que a gente tem dado, né? As nossas ofertas, nossos dízimos estão sendo realizados de maneira virtual. Está aqui o número da conta da nossa igreja. Aqueles que desejarem fazer Pix também podem utilizar o CNPJ da igreja, que dá certo, tá bom? Outro aviso, não deixe de nos seguir nas redes sociais, se inscrever no canal, curtir, compartilhar e também lá no Instagram, para que você esteja sempre por dentro das nossas atividades, ok? Nós estamos aí na iminência de retornarmos aos cultos presenciais, provavelmente essa semana, se Deus assim nos permitir, estaremos aos poucos, mas ainda vamos continuar também com as nossas transmissões. Nós vamos fazer aí, né, as duas coisas, vamos reunir presencialmente e vamos também transmitir para que ninguém deixe de ser alimentado pela palavra de Deus, ok? Bom, sem mais delongas, vamos nesse momento abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 17, verso 1. Provérbios 17, Deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver alguns capítulos e versículos aqui no livro de Provérbios, tá? Então, Provérbios 17, diz assim a palavra do nosso Deus: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Banquetes e muitas brigas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra santa e bendita. Eu quero te pedir, Senhor Deus, nesse momento abra os nossos olhos espirituais, nos dê sensibilidade espiritual para aprendermos da tua palavra, para sermos, ó Deus, desafiados, para sermos, Senhor, constrangidos pela tua palavra a viver o que ela nos ensina. Que não possamos ser meramente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Que ela queime dentro de nós, ó Deus, um ardor santo, a fim de que nós possamos desejar, colocar em prática tudo o que ela nos ensina. Oramos assim no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, eu quero agora começar uma nova série, ainda dentro do livro de Provérbios, falando um pouco sobre sabedoria familiar. Sabedoria familiar, certo? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um dos principais problemas relatados, né, em conflitos de casais, conflitos na família, é acerca exatamente do diálogo, certo? Então, geralmente, quando as pessoas elencam quais os principais problemas, quais os principais motivos de discussão, de briga dentro de casa, o primeiro motivo geralmente é falta de diálogo. E o segundo motivo geralmente está envolvido com questões financeiras, como nós vimos no domingo passado, né? Então hoje eu quero falar um pouco sobre o diálogo, buscando aí essa sabedoria do livro de Provérbios para os nossos lares. Provérbios, ele tem muito a nos dizer sobre as diversas áreas da nossa vida e ele não deixa isso de fora também. Ele vai falar aqui, trazer uma palavra para nós sobre as nossas famílias, ele vai trazer uma palavra para nós aqui também sobre o diálogo dentro da nossa casa, a importância do diálogo dentro da nossa casa. Então nós vamos ver hoje aqui duas questões relacionadas com isso, tá bom? Então a primeira delas é que nós devemos nos esforçar pela harmonia dentro da nossa casa, pela nossa harmonia familiar. O texto que a gente leu, Provérbios 17, verso 1, ele começa dizendo: melhor é um pedaço de pão seco, com paz, com harmonia e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então, pão seco diz respeito a quê? A escassez, a necessidade, né? Você tem ali ainda algo para comer, mas é algo assim que a gente não escolheria se nos fosse permitido. Então, estamos passando por um momento de dificuldade, onde a gente tem mesmo assim o básico do básico do básico. Ele está dizendo, é melhor ter esse pão seco, estar
escassez, nessa dificuldade, nessa crise financeira, inclusive, mas ter tranquilidade dentro de casa, ter harmonia dentro de casa. E aqui a ideia é de você ter entendimento dentro da família, uma parceria dentro da família, todos ali lutando pelo bem um do outro, né? Buscando o bem um do outro. Então é melhor a escassez, mas com esse espírito familiar, com essa harmonia familiar, do quê? Do que banquete. E banquete aqui está falando o quê? De fartura, né? A tradução aqui literalmente seria sacrifícios. Então pode ter aqui uma conotação também religiosa. Aquele momento em que a família se reunia e sacrificava ao Senhor, mas participava do banquete daquilo que era sacrificado. Então havia muita fartura, mas existe aqui uma conotação também religiosa. Então melhor não ter, melhor estar ali no limite, na necessidade, na dificuldade, mas estar uma harmonia dentro da nossa casa, uma tranquilidade, uma paz, uma cooperação, um amor mútuo, do que você estar no meio de uma festa, do que você estar aqui cheio, né, a mesa farta, cheio de regalias, de conforto, de bem, de fartura, mas o texto vai dizer com brigas, com contendas, com disputas, com desarmonia, com a falta de respeito um pelo outro, com a falta de empatia um pelo outro, onde um não busca, não pensa no bem e no melhor do outro. Então, Provérbios começa aqui destacando para nós essa realidade. E sabe, a harmonia no lar é fruto de diálogo. É fruto realmente ali de uma conversa, onde um busca entender o outro. Não dá para a gente, não tem outro caminho para a gente buscar essa harmonia, a não ser através realmente dessa conversa, desse diálogo dentro da família, estarmos abertos a conversar uns com os outros e a conhecer melhor os dilemas, os planos, os desejos, o que faz o outro feliz, o que agrada o outro, o que desagrada o outro, aquilo que eu faço que deixa o outro chateado. Isso daí a gente só descobre conversando, a gente só descobre através do diálogo. Era o Chacrinha, né, que dizia, quem não se comunica, se trumbica. Não é do meu tempo não, viu? Mas basicamente o que ele está dizendo é a verdade, né? Se não há diálogo, se não há comunicação, a gente vai se bater um contra o outro. Então, Provérbios, ele quer que nós atentemos para esse aspecto da nossa casa, para que a gente busque realmente a harmonia, a paz, a tranquilidade nos nossos relacionamentos familiares. E sabe de uma coisa que é muito importante nessa hora do diálogo? Não presuma que o outro sabe as coisas que você acha que são óbvias. Então você diz assim, mas ele tem que saber disso, ele deve saber disso, é óbvio. Às vezes para você é óbvio, porque você teve uma determinada criação, porque você teve um determinado contexto familiar, social, etc., que não foi o mesmo para o outro. Então aquilo que parece óbvio para você, nem sempre é óbvio para o outro. Ele deveria saber? Talvez, mas ele não sabe. Ele não foi ensinado, ele não experimentou isso, ele pensa de uma maneira às vezes diferente de você. E às vezes vocês estão brigando exatamente por falta de diálogo, porque você não está perguntando, porque você não está conversando sobre aquilo que você achava que já era óbvio. Sabe, eu não trato, por exemplo, no evangelismo, às vezes quando eu estou conversando, inclusive com pessoas que se apresentam como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, eu não trato como óbvio que eles já sabem o que é o evangelho. Então esse é um erro nosso. A pessoa já está na igreja há bastante tempo, então ela já deve conhecer o evangelho. Eu não trato como óbvio, porque pela experiência eu tenho percebido que muita gente foi batizada, muita gente tem anos de igreja, mas nunca foi ensinado com clareza o que é o evangelho. Da mesma forma, nos nossos lares, nós não deveríamos tratar como óbvio, porque às vezes a gente está perdendo uma oportunidade de ajudar o outro a crescer, uma oportunidade de entrarmos em um acordo com o outro e de assim trazermos harmonia para a nossa casa, tá? Deixa eu dar um exemplo para você. Seu marido foi lá lavar o banheiro, e aí quando ele saiu, quando ele terminou, disse, terminei, querida, né? E você vai olhar e você diz assim, que porcaria foi essa, né? Que lavado de banheiro sem vergonha foi esse? Né? Então você começa a brigar, a discutir. E sabe, aquilo que você acha que às vezes é a coisa mais horrível do mundo que ele fez, às vezes foi o melhor, ele deu o melhor. Ele foi lá, ele suou, ele ralou, ele disse assim, mas você não botou que boa aqui?
Mas você não botou água sanitária, né? Que boa. Mas você não limpou isso aqui dessa forma. Ok, mas às vezes ele simplesmente nunca lavou um banheiro na casa. E ele está ali se dedicando, se esforçando, porque ele sabe que isso vai te ajudar, porque ele sabe que você vai ficar feliz, tá? Então a gente tem que ter essa paciência, esse diálogo, entendendo um para o outro, ensinando um ao outro. Isso é possível por meio do diálogo. Então, uma outra coisa importante é, não ache que o outro, ele tem que saber o que está dentro da sua cabeça. As pessoas não são videntes, né? Seu marido, sua esposa não é um vidente. Então, ele não tem a obrigação de saber o que está dentro da sua cabeça. Aí, às vezes, a gente tenta iniciar um diálogo, né? O marido, a esposa percebe que o cônjuge está ali triste, está ali com um aspecto assim, um pouco de chateação, e aí pergunta o que aconteceu, e a pessoa simplesmente diz nada, né? Nada. Isso não favorece o diálogo, isso não favorece a resolução do problema. A pessoa sente, às vezes, pelo tom de voz que tem um problema, e ela está perguntando, olha, eu estou vendo que você está chateado, me diga o que aconteceu. E a outra pessoa responde simplesmente, não, está tudo bem, né? Isso não está ajudando ninguém. Por que a pessoa responde assim? Porque ela acha que o outro tem que saber, né, o que se passa dentro da sua cabeça. Não, com certeza ele sabe que ele errou nisso, né, que ele não fez isso da maneira como deveria, e às vezes simplesmente não sabe. E não sabe porque você não está contando, porque você não está disposto a iniciar um diálogo de verdade. Então não ache que a outra pessoa tem que saber o que está dentro da sua cabeça. Converse, dialogue, tá? Outra coisa, ninguém quer escassez, ninguém quer viver passando dificuldade, passando necessidade, não. Mas o que Provérbios já começa a nos ensinar aqui é: não troque a harmonia dentro da sua casa por dinheiro. A harmonia, a paz familiar, ela vale mais do que dinheiro. É por isso que ele diz aí, né, capítulo 17, verso 1, melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muita briga. Harmonia, tranquilidade dentro do lar, dentro de casa, vale mais do que conforto, do que dinheiro, do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Sabe, infelizmente, com frequência, nós somos tentados a trocar, às vezes, uma harmonia, ou as coisas que temos dentro da nossa casa, por mais e mais e mais dinheiro. Porque nós achamos que mais e mais e mais dinheiro é o que vai realmente trazer a paz, a alegria, a felicidade que a nossa casa ela precisa. Achamos que dar coisas para o marido, para a esposa, para os filhos, é o que de fato é mais importante. Quando, na verdade, muitas vezes o mais importante é darmos a nós mesmos, é entregarmos a nós mesmos. Sabe, às vezes a gente pode sobreviver com menos e tendo mais qualidade de vida, mais qualidade familiar, mas nós achamos não. Há mais coisas que eu preciso dar, há mais coisas que eu preciso entregar. Caso contrário, a nossa família não vai ser feliz. E aí sabe o que acontece? É que para dar mais coisas, nós abrimos mão de estarmos mais próximos, de nos vermos mais, de termos mais oportunidade de ensinar, por exemplo, os nossos filhos, a termos mais oportunidade de educar os nossos filhos, a termos mais oportunidade de conhecermos melhor como é que está a vida um do outro, porque achamos que temos que dar e abrimos mão ali de termos mais momentos de qualidade com a nossa casa, de termos mais tempo para sentar juntos para orar, termos mais tempo para sentar juntos para ler a palavra, fazer um culto doméstico. Enfim, nós queremos ganhar mais e acabamos tendo menos tempo, não conseguindo dar mais do nosso tempo. E aí o que acontece é que a gente acaba às vezes terceirizando os nossos filhos, terceirizando a criação, a educação dos nossos filhos. Então, porque eu preciso dar mais, e a gente precisa ter mais, porque a nossa felicidade depende disso. Aí o marido trabalha, a esposa trabalha, e os dois começam a entrar numa corrida frenética,
né? E não só trabalha, eu tenho que fazer mais cursos, eu tenho que me profissionalizar mais, e eu tenho que assumir mais compromissos no meu emprego, e aí eu tenho que viajar mais, ou eu tenho que fazer plantões, hora extra, e aí a gente acaba chegando em casa só o resto, e a gente entrega de nós mesmos apenas o resto, né? Estamos destruídos no final do dia, a gente só quer se jogar em cima de alguma coisa e descansar. Então, quem vai criar os nossos filhos? Às vezes vai ser a babá, às vezes vai ser a professora da creche, ou às vezes um familiar, né? Na melhor das hipóteses, mas que vão estar passando para os nossos filhos valores que não são os mesmos que nós gostaríamos de passar e que nós estaríamos passando se tivéssemos mais tempo de qualidade com eles, se pudéssemos realmente estar mais próximos deles. E às vezes a própria relação do casal começa a ficar desgastada, porque cada um agora só pode entregar para o outro o que sobra. E o que sobra às vezes é o pior, né? O dia é estressante de trabalho. E aí você chega no final do dia e às vezes precisa ter um diálogo sobre algo importante, mas você já não tem mais paciência. Você já não tem mais coragem, porque você só quer desligar. E aí o que acontece? Os relacionamentos começam a ficar cada vez mais desgastados, né? E acabamos mostrando, às vezes, para os outros, para a nossa casa, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, que, na verdade, coisas valem mais do que eles. Coisas valem mais do que o tempo com eles. Achamos que eles estão entendendo. Não, eles estão entendendo que nós estamos fazendo tudo isso para dar para eles mais, para dar para eles o melhor. Mas, na verdade, no final das contas, podemos acabar passando a mensagem para eles de que, na verdade, as coisas que nós estamos tentando obter valem mais do que eles. Por exemplo, os filhos, às vezes, querem um pouco do nosso tempo, mas nós não temos tempo para dar para eles. Estamos cansados demais, sobrecarregados demais, e não temos tempo para dar para eles. Foi o pastor Hernandes Dias Lopes que disse, né, que às vezes o filho chega e pede: pai, mãe, me ajuda aqui com essa atividade da escola, com isso, com aquilo. E aí nós vamos dizer: não, meu filho, eu não tenho tempo, eu não posso agora, porque eu tenho que fazer outra coisa. E aí alguém liga para você. Pode ser o seu trabalho, pode ser um amigo, pode ser um familiar. E como você sabe, está cansado e quer descansar, então você atende aquilo ali e passa meia hora no telefone. E aí nós estamos passando a mensagem para o filho, o quê? De que para ele nós não temos tempo. Para as necessidades dele nós não temos tempo. Mas para conversar com outra pessoa, para fazer uma outra atividade, aí sim a gente pode ficar lá tendo aquele tempo ali, né? Então, quando chegar a idade em que nós vamos querer ter esse tempo com os nossos filhos, querer conversar mais com eles, aí eles não terão tempo para nós, porque nós não estabelecemos esse tempo de qualidade com eles, essa base para o diálogo, essa abertura para o diálogo e para a confiança. Quando eles precisarem tomar, às vezes, decisões importantes e quando deveriam procurar a nós, como ali aquela base de confiança, eles vão procurar talvez outras pessoas, porque nós não temos tempo. Essa foi a mensagem que nós passamos para eles. Sabe, qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a nossa prioridade dentro dos nossos lares? Será que nós, de fato, temos focalizado no que é mais importante? Ou será que a gente está confundindo as coisas? E a gente está trocando, às vezes, certo, uma vida mais simples, uma vida com mais dificuldade em algumas áreas financeiras, por exemplo, mas com mais qualidade, né, familiar. A gente está, às vezes, trocando isso por uma vida com mais luxo, uma vida com mais requinte, uma vida com mais conforto, uma vida com mais coisas, mas sem qualidade nas nossas relações pessoais com a nossa família, que deveria importar mais. É muito interessante também aqui, que o texto ele vai trazer essa figura do banquete, e como eu já falei para vocês, literalmente a ideia de sacrifícios. E haviam muitas ocasiões para sacrifícios festivos dentro de Israel, né? Muitas ocasiões em que a palavra de Deus ordenava, lá em Deuteronômio, em outros lugares, em que o povo se reunisse com suas famílias para oferecer aquele sacrifício e depois comer do banquete, comer do sacrifício. E ali deveria ser um tempo alegre, um tempo feliz, harmonioso em família. E o que parece aqui, que o texto também está querendo trazer para a nossa mente uma ideia de que não adianta nada um ritual religioso.
Aqui os rituais religiosos eram importantes. Por exemplo, é importante hoje, vamos trazer para o nosso contexto, é importante a gente estar na igreja, a gente estar ali com a nossa família, né, cultuando ao Senhor, estar com o povo de Deus, porque o Senhor estipulou isso para nós. É importante, por exemplo, a gente ser generoso na obra do Senhor, a gente contribuir com missões, contribuir com manutenção da obra. É importante uma série de questões, né, religiosas, que poderíamos dizer assim, tá? Mas do que adianta a gente externamente estar fazendo alguma coisa, externamente as pessoas estão vendo, todo domingo nós estamos na igreja, se dentro da nossa própria casa não há harmonia, não há comunicação, não há comunhão, não há busca pelo bem um do outro. Nós temos que amar a Deus, nós temos que amar ao próximo, e o mais próximo de nós são os nossos familiares. Então, de que adianta ter algum zelo aparente, um zelo externo pelas coisas de Deus, se não há zelo pela nossa própria casa, pela nossa própria família, pelo próprio bem uns dos outros? A palavra de Deus diz que aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que os incrédulos e tem negado a fé. Então, às vezes a realidade é essa, externamente o marido, a esposa parecem até ser um cristão piedoso, uma cristã piedosa, mas dentro de casa estão lá os dois devorando um ao outro, né? Ou pais e filhos se degladiando, brigando dentro de casa. Efésios, o texto que a gente leu no início hoje da nossa transmissão, Efésios 5, ele vai falar o quê? De Cristo se entregando pela sua noiva, que é a igreja. E vai dizer que o casamento, ele foi projetado por Deus para ser uma espécie de encenação dessa verdade, para ser uma ilustração dessa verdade, onde Cristo ama o seu povo e se entrega pelo seu povo, e o seu povo recebe a Cristo e obedece a Cristo e ama Jesus e serve a Jesus. E na nossa casa deveria ser assim, marido servindo as esposas sacrificialmente, buscando o bem delas, esposas, né, servindo seus maridos, se entregando por eles, respeitando eles, buscando o bem deles. Deveria ser assim dentro da nossa casa. A nossa casa foi criada, o nosso casamento, o nosso lar foi criado para ser um retrato disso. Para que nós mesmos começássemos a entender, poxa, como eu amo a minha esposa, como eu estou aqui fazendo às vezes coisas que eu não gostaria pelo bem dela. E isso me lembrar, é importante que eu faça isso mesmo, porque foi isso que Jesus fez por mim. Eu não merecia nada e Ele fez isso por mim. A esposa ali se sacrificando para cuidar da casa, dos filhos, do marido, e pensando, mas Cristo, meu Senhor, deu a vida por mim, entregou-se por mim, Ele me chama a mostrar isso também em ações. Pessoas olharem para nós e dizer, nossa, sua família é diferente. Qual é o segredo dessa harmonia na sua casa? E a gente poder dizer, é porque Jesus nos resgatou, isso não vem de nós. A gente está tentando aqui apenas ser um reflexo do que Ele fez por nós. Então, o que nós estamos mostrando para o mundo, uns para os outros, para a nossa própria casa? O nosso relacionamento diz algo, o que ele está dizendo sobre Cristo e a igreja? Será que estamos dando um bom retrato do sacrifício amoroso de Jesus pelo seu povo? Do respeito e do serviço amoroso da igreja pelo seu noivo, por Cristo Jesus, pelo seu Senhor que a salvou? O que nós estamos mostrando? O seu relacionamento, marido, com a sua esposa, o que diz para o mundo? Mostra Cristo se sacrificando? O seu relacionamento, esposa, com seu marido, o que diz para o mundo? Mostra o respeito da igreja por Jesus, o amor da igreja por Jesus. Nós temos que estar atentos a isso, queridos. Mas a segunda questão que eu quero tratar com vocês agora é, vimos que a gente deve se esforçar pela harmonia familiar. Mas, na prática, como é que a gente lida com pessoas difíceis? Sabe, Provérbios, ele vai falar para nós, ele vai dar exemplos muito claros de pessoas dificílimas. Dá uma olhadinha comigo, Provérbios capítulo 19, verso 13. Provérbios 19, 13. Olha o que o texto diz. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante, né? Aqui fala do filho tolo, né? A gente vai focalizar mais na relação pais e filhos no outro domingo. Eu quero pegar aqui basicamente o finalzinho, né? A esposa briguenta é como uma goteira constante. Esposa briguenta, né? Comparada aqui a uma goteira.
E sabe, quando você assiste aí algum filme, alguma coisa, ou lê algo sobre guerras e tudo mais, a gente aprende que esse negócio de botar uma goteira caindo ali na pessoa, inclusive foi transformado num instrumento de tortura, né? Então imagina você viver num lar onde você tem uma pessoa ali o tempo todo fala até sozinha. Você se cala para não brigar e a pessoa continua falando. Ela continua falando e brigando, né? Batendo na mesma tecla. Ela já disse de 1 milhão de maneiras diferentes a mesma coisa, ali em alguns minutos, né? Mas ela continua repetindo, como se você não tivesse entendido. Imagina viver nessa situação. A pessoa briguenta, a pessoa gritando ali, e armando um barraco, e ofendendo, e insultando o outro. Pronto, é essa figura aqui, né? Uma mulher briguenta, uma goteira constante, caindo, não para nunca. Dá uma olhadinha também, vai ainda usar a mesma ilustração, capítulo 27, verso 15. Provérbios 27, 15. Olha o que o texto diz. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Dá uma olhada no verso 16. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Olha o que o texto está dizendo. Mais uma vez a mesma ideia, né? Está chovendo lá fora e está chovendo dentro de casa também. A goteira está lá constante, caindo, né? Constante. Essa mulher briguenta. E ao mesmo tempo ele usa uma metáfora aqui de que não dá para parar essa mulher. Né? Ela é insuportável e você não tem nada que você consiga fazer para parar ela. É como tentar parar o vento está vindo, você bota as mãos assim para barrar o vento. Não dá. Ele vai continuar soprando. É como tentar segurar o óleo com as mãos. Você bota aqui na sua mão e ele vai continuar escorrendo por entre os dedos. Não dá para parar essa pessoa aqui, tá? Então, essa situação, né, viver com pessoas difíceis aqui, de relacionamento difícil, está nos mostrando uma situação de desconforto. É desconfortável viver com pessoas assim. Dá uma olhadinha no capítulo 21 de Provérbios, verso 9. Olha esse exemplo aqui também. 21, 9. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Viver num canto sobre o telhado é melhor do que morar junto, conviver com essa mulher briguenta. O que significa morar no telhado? As casas naqueles dias, né, elas tinham um telhado assim, reto, né, como se fosse forrado, e havia um espaço então em cima do telhado, onde às vezes inclusive você podia acomodar alguém ali, né, você podia ter um tempo às vezes de refeição com uma pessoa ali, certo? Só que a figura aqui, a ideia é de que aquele local não é um local apropriado para moradia. Então existem algumas possibilidades da gente entender o que o autor está querendo dizer aqui para nós. A primeira, claro, é um lugar sem conforto. Um lugar às vezes apertado, pequeno, sem conforto, desconfortável. Né? Imagina o clima daquele período, né? De manhã muito quente, de noite muito frio. Então está em cima do telhado, talvez trouxesse aí uma ideia também de desconforto nesse sentido. Viver ali seria um ambiente muito ruim. Às vezes também pode trazer a ideia de um lugar solitário, um lugar ali onde você é melhor, é aquele velho ditado, né? Melhor viver sozinho do que mal acompanhado. Pronto, pode trazer essa ideia também. Alguns têm interpretado aqui como uma expressão não de viver em cima do telhado, mas viver numa casa de convívio. Viver rodeado por hóspedes. E a ideia então seria, é melhor viver num lugar extremamente barulhento, que não traz paz para os seus ouvidos, mas traz paz para a sua mente. Porque não tem aquela pessoa brigando com você o tempo todo. Enfim, seja lá qual for a ideia, a figura aqui é de que é melhor viver num lugar desconfortável. Não é o melhor ambiente para viver, para morar, do que viver com uma mulher briguenta, discutindo e brigando ali o tempo todo. Eu já vi homens que não podiam receber uma ligação da esposa, que já se tremiam todo. Né? Ai meu Deus, olha, ela está me ligando. Ai meu Deus, o que será? O que foi que eu não fiz? Esqueci de fazer, né? E já se tremiam todo porque sabiam que iam ouvir por horas e horas a fio. Capítulo 21 aqui, verso 19, também aumenta aqui a ilustração dessa relação. Diz, melhor é viver no deserto
do que com uma mulher briguenta e amargurada. Melhor é viver no deserto. Deserto também é uma figura de desconforto, solidão, escassez. Às vezes, em algumas passagens, inclusive, o deserto traz até uma conotação de ser o local, o ambiente onde os seres malignos operavam, né? Então, não sei se aqui ele está pensando mais especificamente nisso, mas fato é, lugar ruim de morar, um lugar que não é apropriado para morar. Ele diz, é melhor estar lá no meio do deserto, morando lá, na escassez, na solidão, no desconforto, do que com uma mulher briguenta. E aqui tem um detalhe interessante, ele diz, uma mulher briguenta e amargurada. Amargurada. E aqui talvez esteja a razão do porquê ela é briguenta. A razão do porquê existem tantos conflitos, porque ela é amargurada. Ela teve experiências de vida no seu passado que azedaram a sua alma, que moldaram a sua mente, sua mentalidade, que moldaram a maneira como ela se relaciona com as pessoas. E por isso ela aprendeu a ser assim, arisca, né? A ser aqui azeda, a ter esse amargor no seu trato com as pessoas. Talvez ela passou por frustrações, sonhos que ela queria obter e ela não conseguiu obter, a carreira que ela sonhava, ela não conseguiu, ela não pôde realizar. Às vezes ela passou por decepções, pessoas que traíram a sua confiança, quebraram a sua confiança, e ela não soube superar isso. E ela olha para todo mundo como potenciais quebradores da sua confiança, pessoas com quem ela tem que estar sempre em suspeita, ela tem que estar sempre no controle, sempre dando as ordens, sempre brigando ali, para que as coisas saiam do jeito dela, para ela não se decepcionar novamente. Às vezes ela passou por falsas expectativas na vida, ela não aprendeu, ela não foi preparada para a vida, essa pessoa, para viver. Ela não aprendeu que a vida é difícil, que a vida não era aquele sonho romântico, aquele mar de rosas, aquele castelo encantado, que a vida é dura, a vida é difícil, que na vida as coisas não são como no Instagram. No Instagram a gente mostra a melhor parte da vida, né? Ninguém vai botar foto lá no Instagram das coisas ruins que acontecem no dia a dia. Não, você vai mostrar lá as coisas boas que aconteceram. Só que a vida não é só coisas boas. Existe luta, existe dificuldade. Então casou, por exemplo, achando que ia ser igual naqueles filmes, né? Onde você tem várias criadas ali, passa o dia só dando ordens e elas servindo você. Não, descobriu que tem trabalho, né? Para botar comida na mesa, para pagar a luz, enfim, pagar as contas, tem trabalho, tem dureza. Para manter a casa em ordem, a casa arrumada, tem trabalho, tem dureza. E aí, por causa disso, ela foi criando esse amargor, olhando para a vida dos outros, que também só mostra um lado bom, e achando que a vida dos outros é melhor do que a dela. E que ela está frustrada porque ela não atinge o padrão, o patamar da vida dos outros. Essa amargura, então, faz com que ela seja reativa, faz com que ela seja essa pessoa briguenta, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem vivido assim, amargurada, seus relacionamentos são marcados por briga, por acidez com os outros, há cura em Jesus para você. Não importa o que você passou na sua vida, há cura em Jesus para você. Você não precisa continuar do mesmo jeito. Jesus morreu na cruz para mudar a tua vida. Sabe, você acha que o teu fardo é pesado? Jesus tomou o teu fardo. Sabe, o que havia reservado para nós por causa dos nossos pecados era um inferno terrível eterno, condenação. O nosso Salvador Jesus, ele foi para a cruz. Ele tomou o meu e o seu lugar. E ele disse, Pai, caia sobre mim a condenação que era sua. E ele então foi moído por causa das nossas transgressões, por amor a nós, para nos garantir uma eternidade gloriosa. Então não importa o que os outros fizeram por você, com você, não importa o que você está passando aqui, o que você ainda vai passar, o que você ainda vai sofrer nessa vida aqui, deixa eu te dizer uma coisa, o final já está garantido. O que nós passamos aqui é uma leve e momentânea tribulação, porque está comparado com o eterno peso da glória que Jesus já conquistou para nós. Então, viva no presente com o seu olhar naquilo que Jesus já ganhou por você. E quando você pensar em murmurar, se lembre
Não interessa o que os outros fizeram com você, você desobedeceu ao Senhor, você desonrou o Senhor, você merecia a condenação e Ele não se importou com isso, Ele tomou o seu lugar e sofreu a condenação para que você vivesse com Ele para sempre. O seu fardo não se compara com o que Ele tomou por causa de você, por causa dos seus pecados, para te dar uma nova vida. Então viva essa nova vida, viva pela fé. O outro causou desconforto na sua vida, você causou a morte do Filho de Deus. Morte por amor, para te dar o que você não merecia. Então dê para o outro o que ele não merece também. Não importa se até hoje você era uma pessoa frustrada, amargurada, briguenta e que vivia nesses conflitos. Desista de ser quem você era. Jesus conquistou para você uma nova vida. Para você ser uma nova pessoa, Ele te deu o poder do Espírito para transformar quem você era. Então, não fique dando desculpas para continuar no pecado. Ah, não, mas eu sou assim, eu cresci assim, as pessoas fizeram isso comigo, eu passei por isso. Jogue isso fora. Viva a nova vida que o Senhor tem para você. Se você errou, se você pecou, assuma aquilo e diga: eu não quero mais. E não fique se justificando. Ah, não, mas também, mas eu passei mais por isso. Jogue fora. Eu fiz o que eu não devia. Jesus não morreu para que eu fosse assim, para que eu continuasse assim. Me ajuda, Pai. Me perdoa, Senhor. Espírito de Deus, traz alertas à minha mente quando eu estiver à beira de cometer esse pecado de novo. E me dá a força que eu preciso para fugir dele, para dizer não ao meu pecado. Agora, pastor, peraí, mas aí só teve exemplos femininos. Então, só as mulheres é que são assim, briguentas e tudo mais? Não, você lê lá a palavra de Deus como um todo, você vai encontrar uma figura chamada Nabal, por exemplo, que era um homem insuportável. Existem homens insuportáveis na Bíblia, homens briguentos, homens ignorantes, homens rabugentos, tá? Então não é só a mulher que é briguenta, existem os homens briguentos também. Agora, por que então que aqui o Provérbios está nos dando exemplos de mulheres assim? Porque Salomão, quando escreve essa seção, ele está também aqui aconselhando seus filhos. Com quem eles deveriam casar, com o tipo de mulher eles deveriam procurar casar. Então é por isso que ele está usando um exemplo feminino, mas você pode aplicar isso aqui também a um exemplo masculino, tá? E isso aqui já nos ensina algumas coisas. Primeira delas, cuidado na hora de escolher com quem você vai casar. Tenha muito cuidado. Rapaz, moça, você não casou ainda, você vai entrar num relacionamento, tenha muito cuidado. Observe, tá? O casal ali está namorando há algum tempo e é briga o tempo todo dia briga e mais briga. Peraí, se no namoro está assim, como é que você acha que vai ser no casamento? O namoro tem que ser o melhor momento da vida, onde aquelas pessoas ali estão mais apaixonadas, mais dispostas a negar a si mesmo em busca de fazer o outro feliz. Então, se já nesse momento só existe briga, como é que você acha que vai ser o casamento? Não invista em namoro ruim. Não invista. Termine logo. Termine logo, porque você vai estar tirando uma dor de cabeça futura da sua vida. Tá? Então, observe como é que a pessoa é em casa, o relacionamento dela com seus pais, com seus familiares, irmãos. Observe como é que é no trabalho. Tá? Imagina aí que uma pessoa, ela não consegue se manter no trabalho, perde o trabalho o tempo todo. Por quê? Não, porque ela não chega no horário, porque ela não faz bem feito o seu trabalho, porque ela briga com todo mundo no trabalho. Então, tenha cuidado. Saiba que se você for casar com uma pessoa assim, será uma pessoa que vai botar a sua família em risco financeiro o tempo todo. Você está disposto a aguentar esse tipo de relacionamento? Se ela não se dá bem com ninguém, não consegue manter um trabalho, será que ela vai estar pronta para assumir um relacionamento de manter uma família? Tenha cuidado. Como é que ela é com você? Ela está no namoro ainda e já te desrespeita, já usa palavras que não deveria, já quer fazer algumas coisas com você que não deveria, que não é o momento. Então sabe de uma coisa, se a pessoa está disposta a ser infiel agora, infiel a Deus, te desrespeitar, no casamento talvez ela esteja disposta também a continuar quebrando as leis de Deus, continuar desrespeitando você, desonrando a Deus. Então tenha muito cuidado. Como é que essa pessoa é na igreja? Como é que essa pessoa, como é o relacionamento dela com Deus, com o Senhor?
Será que vai ser alguém que vai te ajudar a estar mais perto de Jesus? Ou não, já é um obstáculo agora e vai ser um obstáculo pior. Então, observe tudo isso, tenha muito cuidado, porque o casamento é uma das decisões mais importantes que a gente faz na vida. E Salomão está dizendo, olha, cuidado, você está arrumando uma mulher, meu filho, uma mulher briguenta agora, seu casamento vai ser terrível. Cuidado, minha filha, você está com um homem insuportável agora, o casamento vai ser muito pior. Então, abra o olho. Busque conselho, sabe? Conselho de quem mais se importa com você, conselho da sua família. O que seu pai, o que sua mãe, o que seus irmãos acham dessa pessoa? O que a liderança da sua igreja acha dessa pessoa? Busque conselhos de pessoas espirituais que vão te ajudar a não dar um passo ruim, né, que pode mudar toda a sua vida, tá? Ah, pastor, mas já casei. E quando eu casei, ninguém me deu esses conselhos. E agora? Né? Eu digo que o casamento ele é como você pular de um prédio. Né? Calma aí, não estou dizendo que é ruim, não. Ah, pastor, o casamento é como pular de um prédio que eu vou me estabanar lá embaixo. Não, não, o casamento é maravilhoso, foi criado por Deus. A parte que eu quero que você pegue da metáfora é só assim, é um passo sem volta. Se alguém pula de um prédio, por exemplo, não dá para a pessoa voltar no meio do caminho. Não dá para ela escolher assim, olha, eu me arrependi, deixa eu voltar atrás. Não dá. Você firmou uma aliança que deveria ser inquebrável. Uma aliança diante de Deus, tá? E com aquela outra pessoa e diante de testemunhas. E eu entendo que existem motivos legítimos, sim, para o divórcio. Mas não é por qualquer coisa. Infelizmente, as pessoas estão dizendo, eu vou me divorciar por incompatibilidade. Não existe, esse não é um motivo bíblico, tá? Então você está tomando uma decisão, um passo para a vida toda. Se você já deu esse passo, não tem mais como voltar atrás. O que você precisa agora é lidar com as dificuldades, é lidar com as consequências, tá? Então, se você já casou, você precisa agora aprender a investir, a trabalhar de alguma forma o diálogo na sua casa, porque é somente com ele que você vai tentar entrar em um acordo com o seu cônjuge e vai tentar melhorar a relação familiar, vai tentar restaurar a harmonia familiar. Sabe, quando a gente faz o curso de aconselhamento, por exemplo, lá da ABCB, né, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, há uma lição onde eles tratam sobre as 4 regras, as 4 regras da comunicação, ok? Eu vou trazer algumas dessas regras aqui, mas eu vou trazer mais do que isso. Coisas que a gente precisa estar atento na hora da gente se comunicar com os nossos cônjuges, tá certo? E que podem ajudar a resolver os problemas de desarmonia dentro da nossa casa. Primeiro fale a verdade em amor. Fale a verdade em amor. Às vezes você fala até a verdade, mas não fala com amor. Você fala, não, mas eu disse para ele, estava errado, mas às vezes você disse simplesmente para brigar, para jogar na cara. E não é essa a ideia. É falar para mudança, para transformação, para o bem da outra pessoa, da casa, da família, tá? Às vezes você até quer demonstrar o amor, mas não fala. Então, não, se vier falar comigo, aí eu falo. Não, se você está vendo o problema, você está vendo onde é o problema, então você tem que dar esse passo de falar em amor, de buscar reunir, olha, eu estou vendo que está acontecendo isso com a gente e a gente não pode aceitar isso. A gente tem que mudar isso. Então, primeira coisa, seja ativo e fale, mas fale com amor, tá? E fale a verdade. Não fale o que você acha, não fale a verdade. Então, às vezes você vai atacar a pessoa por algo que a pessoa não disse. A pessoa lá disse alguma coisa para você e você interpretou de uma maneira errada aquilo que ela disse. E agora o que você vai dizer não é a verdade. Então se certifique. Se certifique de que o que você vai dizer é a verdade. E para isso, segunda coisa, esteja pronto para ouvir também. Ouvir o que o outro vai dizer. Às vezes você interpretou mal e o problema foi criado porque você interpretou mal. Então escute o outro. Escute muito bem o outro. Olha, escutar bem é tentar entender o outro. O que foi que você realmente quis dizer quando você disse aquilo, né? Busque, então, tentar entender o outro, certo? E buscar entender o outro também é se colocar um pouco no lugar do outro. Tente pensar, bom, se fosse eu no lugar dele, e alguém tivesse me tratado assim, e alguém tivesse feito isso assim, como é que eu reagiria? Então,
Fale a verdade em amor, mas também busque ter os ouvidos abertos para o outro. Terceira coisa, ataque o problema, não a pessoa. Sabe, tem um problema na família, aí vocês até param para discutir o problema, só que o que acontece? Ao invés de vocês atacarem o problema, ficam um atacando o outro. Então tinha um problema para ser tratado, agora vão ter vários problemas que vocês mesmos criaram, que foram os ataques que vocês jogaram um contra o outro. Então você senta para resolver e começa a falar do outro, a xingar o outro, usar palavras com o outro, sabe? Existem coisas, linhas na nossa vida, nos nossos relacionamentos que não devem ser cruzadas jamais. Você insultar o outro, usar uma palavra depreciativa para falar do outro, chamar o outro disso, daquilo, outro, essa é uma linha que não pode ser cruzada. Não deve ser pronunciado na sua casa. Sabe outras linhas? Eu não estou aguentando mais, eu vou acabar me separando. Aí você começa a falar em divórcio. E aquilo que jamais deveria ser uma possibilidade real, começa agora a ser uma possibilidade a ser pensada, porque você mesmo está trazendo essa possibilidade para dentro do seu relacionamento. Tá? Aí começa a falar da família do outro. Jogue isso fora. Acabe com isso. Não ataque a pessoa, ataque o problema. Olha, nosso problema é esse. O que a gente pode fazer para resolver? O que a gente pode fazer para mudar? Isso daqui está trazendo muito problema. Está trazendo confusão, está trazendo desgaste. Como é que nós vamos resolver? Seja propositivo, então. Tente enxergar uma saída, enxergar uma solução. Mas ataque o problema, não a pessoa. Quarta coisa, não guarde para depois. Sabe por que as pessoas ficam amarguradas, ficam azedas, como nós vimos aqui? Porque elas ficam guardando às vezes, guardando e não tratam, e não abrem, e não fazem um exame real sobre aquilo, e o que precisa ficar para trás, ser deixado lá no mar do esquecimento do seu passado, e o que precisa agora, a nova postura que precisa ser tomada para que você consiga seguir adiante. Então, vi uma coisa ruim dentro de casa, e não usou aquele momento ali de insatisfação para ir até a pessoa e resolver o problema. Os caras resolveram aquele problema. Aí o que é que faz? Vai guardando, até que chega um momento que por uma bobagem estoura e a confusão é grande e o problema é aumentado. Por quê? Porque foi uma série de pequenas coisinhas que não foram tratadas, que foi criando essa amargura. Sabe, Efésios, Paulo vai dizer, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe para amanhã, resolva hoje logo. Busque a pessoa para resolver, não busque para brigar, busque para resolver, mas não deixe para depois. Quinta coisa, cuidado com o tom. É importante falar a verdade em amor, mas é muito importante também o modo como nós falamos, o tom da nossa voz, sabe? A palavra de Deus diz, Provérbios inclusive, a palavra branda acalma, né? O furor, apaga o furor. Então está uma confusão danada. Se você chega com mais palavras agressivas, você está jogando gasolina dentro do fogo. Agora, se você chega ali com uma palavra branda, você chega ali com respeito, você vai constranger o outro, inclusive. Você vai amontoar brasas vivas, né? O outro está fazendo o que não devia com você e você está reagindo em amor. Isso vai fazer com que a consciência dele fique lá queimando. Então, cuidado com o tom. Às vezes você vai discutir, aí você diz, não, mas eu não me exaltei em momento nenhum. Ok, não se exaltou, mas era só soltando ironias, né? Realmente, me perdoe, né? Eu sempre estou errado mesmo, né? Ironias, o que não favorece para resolver o problema. Não favorece, então cuidado com a maneira como você fala. Às vezes a frase está certa, não, mas eu pedi perdão, mas como foi que você pediu? Com ironia? Né? Então cuidado com a maneira como você fala. Sexta coisa, busque reconciliação, busque perdão. Vá discutir o problema buscando ganhar a pessoa, né? Buscando realmente trazer de volta a reconciliação. Tá? Então, busque perdão. Ah, mas essa pessoa, pastor, meu marido, minha esposa sempre tem agido assim comigo, etc e tal. Ok, mas como é que você agiu com Deus, certo? E aí, se Deus fosse te tratar sempre da maneira como você merece, o que você acha que mereceria agora, né? Então o Senhor nos chama a agir com graça. Ele nos chama a perdoar como nós fomos perdoados por Ele. Então, haja com graça, né? Busque realmente perdão e reconciliação. Admita os seus erros, não fique justificando, não fique dando desculpas. Nosso problema é esse.
A gente vai sentar para resolver a coisa e a gente fica dando desculpas. E a gente fica, não, mas veja bem, mas isso, aquilo, outro. Não, sonde seu coração, observe primeiro. O que foi que você disse? Qual era o seu objetivo ao dizer aquilo naquele momento? Você disse uma palavra para a pessoa que não era verdade. Você xingou a pessoa de algo que não era verdade. Mas você sabe por que você disse aquilo, porque você sabe que se dissesse aquilo ia magoar a pessoa, ia ferir a pessoa, e você queria ferir ela naquele momento, para que ela se calasse, porque ela também talvez estivesse ferindo você. Assuma isso. Diga, olha, me perdoe por aquilo que eu disse. Eu disse realmente, e eu disse com a intenção de machucar você, mas estou arrependido, eu não deveria ter dito aquilo, me perdoe. Daqui em diante, eu quero não mais dizer aquilo, eu vou me esforçar, eu vou orar ao Senhor para não dizer mais isso sobre você, porque não é verdade. Eu disse só para lhe atacar, porque eu sabia que você iria ficar chateado e iria parar. Então, seja honesto, assuma e peça perdão de verdade por aquilo que de errado você fez com seu cônjuge, com sua família. E, na verdade, isso se aplica a qualquer pessoa que você tenha machucado. Tá? Sétima coisa, observe o momento, busque o momento apropriado. Então, às vezes, você vai falar a coisa certa, você vai falar no tom certo, mas às vezes não é o momento certo. Às vezes a pessoa não está podendo parar, por exemplo, para ter aquela conversa. E aí ela não vai prestar atenção, porque ela vai estar o tempo todo com a mente dela voltada para outro lado, e você vai estar falando, e ela às vezes vai estar, ok, e tudo, mas ela nem sabe o que ela está dizendo, porque não era o momento certo. Então busque o momento apropriado. Às vezes você tem que dar uma respirada, tem que dar uma acalmada, né? Esperar o outro se acalmar um pouco e ir lá com brandura, com mansidão, buscar resolver aquela situação, ok? Então, Deus tem prazer em famílias saudáveis. Deus quer isso, projeto de Deus para nós, família, né? Então Deus tem prazer, Ele criou a família para ser uma ilustração do relacionamento do seu próprio Filho, Jesus. Nós já vimos isso hoje aqui, com o seu povo, com a sua igreja. Portanto, se Deus tem prazer nisso, e Deus pode mudar os problemas na sua casa, Ele pode restaurar, né, a harmonia familiar, que talvez tenha sido quebrada, prejudicada, perdida, então ore a esse Deus Todo-Poderoso. Confie nele, coloque nas mãos dele, seja honesto com ele. Senhor, eu vi que até aqui eu tenho errado nisso, a nossa casa tem errado nisso, a nossa casa tem dado mau testemunho nisso, são pecados que precisam ser resolvidos. Jesus morreu para levar o meu pecado embora. Jesus morreu para me dar uma nova vida, Senhor. Portanto, vem e me dá poder, vem e me dá sabedoria, vem e me ajuda a mudar isso. Creia, querido, se Jesus morreu por isso, por você, para dar uma nova vida para você, então Ele está interessado em fazer, em operar essas mudanças. O que talvez precise agora é o seu arrependimento, é levar a sério isso, é observar com seriedade, realmente eu tenho errado nisso, e eu não posso mais continuar vivendo assim. Pare de dar desculpas, pare de usar justificativas, comece a encarar com seriedade, pedir o perdão de Deus, a não tolerar mais o pecado na sua casa, na sua família, e creia no Senhor, confie no Senhor, que Ele dará para você o que você precisa para enfrentar essas dificuldades e restaurar a harmonia dentro do seu lar. Vamos orar nesse momento? Senhor, te louvamos, muito obrigado pela Tua palavra. Que nossas famílias, Senhor, sejam uma resistência diante desse mundo cada vez mais em crise. Que possamos expressar o Teu amor, a Tua beleza, a Tua graça, a Tua sabedoria, o relacionamento entre Cristo e a igreja através das nossas famílias. Que haja harmonia, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja doação, Senhor, nossa, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos cônjuges. Que haja mudança, que haja arrependimento, que haja quebrantamento. Opera essas coisas. Precisamos disso, Senhor. Que Teu Espírito nos incomode e traga clareza de mente para enxergarmos onde temos falhado e opera essas mudanças em nós. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja. Que vejamos famílias fortes serem geradas, serem construídas pelo poder do Teu Espírito no nosso meio. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Ok, meus irmãos, estamos chegando aí ao final de mais uma transmissão. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Tire aí um tempo ainda para orar com sua família. Talvez tire um momento para ter esse tempo de diálogo, né? E trazer aí, colocar na mesa aquilo que você tem visto que precisa ser mudado, que precisa ser transformado por Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar. E vá orando para que ainda essa semana possamos voltar a nos reunir presencialmente. Deus abençoe você.